Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tópico que parece coisa de ficção científica, mas é pura realidade: a estimulação do nervo vago, uma terapia simplesmente revolucionária. E a gente já começa com uma provocação. Pensa só, e se existisse um único nervo no nosso corpo que pudesse ser a chave para tratar de tudo desde epilepsia e depressão até artrite? Então, para entender como isso é possível, primeiro a gente precisa conhecer essa supervia de informações do corpo. Vamos falar do nervo vago. Olha só que incrível o alcance dele. O nervo vago é essa rede imensa de comunicação, sabe? Ele sai lá do tronco cerebral e se espalha, conectando o cérebro a praticamente todos os órgãos vitais. Coração, pulmões, intestino. É impressionante. E o ponto-chave aqui é que essa comunicação não é uma via de mão única, não. É uma conversa constante, um ciclo de feedback. A informação vai do cérebro para o corpo e, o que é mais importante ainda, do corpo de volta para o cérebro. E aqui vem um dado impressionante: 80%. Cerca de 80% das fibras desse nervo estão mandando informações para o cérebro. Ou seja, ele funciona muito mais como um grande sistema sensorial do corpo do que apenas um mensageiro do cérebro. Bom, e com esse conhecimento todo, veio a grande ideia, a virada de chave. E se a gente pudesse, sei lá, hackear esse nervo? Usar a eletricidade para, de alguma forma, tratar doenças. E essa ideia não ficou só no papel, não. Começou lá em 1997, com a aprovação para epilepsia. Depois, em 2005, para depressão. Aí veio obesidade, reabilitação de AVC e a lista só aumenta. O potencial terapêutico da estimulação do nervo vago, ou ENV, explodiu nas últimas 3 décadas. Tá, mas como essa estimulação funciona na prática? Quais são as ferramentas que a gente tem para isso? Vamos começar pelo método original, o que deu início a tudo. O que é considerado o padrão ouro é um método invasivo. Pensa num marca-passo, só que para o nervo. É um dispositivo implantado com uma cirurgia que se conecta ao nervo vago ali na região do pescoço através de um eletrodo. Claro que uma cirurgia sempre tem seus riscos, né? E foi justamente por isso que a inovação não parou. A busca era por opções mais simples, menos invasivas. E uma dessas opções é essa aqui, um aparelhinho portátil. É só encostar ele no pescoço e ele manda os pulsos elétricos através da pele, sem corte, sem cirurgia. E tem um outro método que é genial pela simplicidade. Ele foca num ramo do nervo vago que passa pela orelha. Então basta prender um eletrodo ali, bem na orelha, para fazer a estimulação. Super prático. Então, no fundo, existe uma balança aqui. De um lado, o método invasivo, que já é super bem estabelecido, com uma eficácia alta. Do outro, os não invasivos, que oferecem muito mais segurança e conveniência, mas com resultados que ainda podem variar um pouco mais. Ok, a gente já viu o que e o como, mas a grande pergunta é por quê? Como é que um pulsinho elétrico num nervo do pescoço ou da orelha pode causar efeitos tão profundos no corpo todo? A ciência por trás disso é sensacional. Imagina que o nervo é como um cabo com vários fios de espessuras diferentes. A estimulação funciona como um botão de volume. Com pouca energia, a gente ativa só os fios mais grossos. Se aumentar a potência, os fios mais finos também entram na conversa. Então, esse sinal elétrico sobe pelo nervo vago e vai direto para uma espécie de estação central lá no tronco cerebral. O nome técnico é Núcleo do Trato Solitário, ou NTS, para facilitar. E esse NTS funciona como um grande centro de comando. Ao receber o sinal, ele dá o start numa reação em cadeia, como se ativasse a farmácia interna do cérebro, liberando um monte de substâncias poderosas. E que substâncias são essas? Coisas que a gente até já ouviu falar. Norepinefrina, para deixar a gente mais focado, em alerta, serotonina, que modula o nosso humor, e acetilcolina, que é fundamental para a plasticidade do cérebro, ou seja, para a capacidade dele de aprender e se adaptar. Mas olha, essa história está longe de acabar. O que a gente viu até agora é só o começo. Os pesquisadores estão o tempo todo forçando os limites do que a neuromodulação pode fazer. Já se fala em ir além da eletricidade. Pensa em usar ultrassom, ímãos ou até luz para estimular o nervo. São técnicas que prometem uma precisão cirúrgica, para a gente conseguir ativar exatamente as fibras nervosas que precisa e ter um efeito terapêutico muito mais ajustado. O grande sonho, o objetivo final, é criar terapias que sejam inteligentes,
Terapias personalizadas que consigam ler a biologia de cada pessoa e se adaptar em tempo real. Pensa num sistema de circuito fechado guiado por inteligência artificial. Tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Será que a gente não está testemunhando o início de uma nova era da medicina? Uma era onde a gente vai poder literalmente editar os circuitos elétricos do nosso corpo para tratar doenças? É algo para se pensar.